Você já sentiu a dor de ser traído por alguém em quem confiava? Aquele tipo de golpe que não vem de um inimigo, mas sim de quem apertou sua mão e olhou nos seus olhos antes de cravar a faca? Se já passou por isso, prepare-se, porque este vídeo vai abrir sua mente de uma maneira que você nunca imaginou. Mas antes de continuarmos, já deixa o like e se inscreve no canal, porque aqui falamos sobre verdades que poucos têm coragem de dizer. E agora me conta nos comentários, você já foi traído por alguém que nunca imaginou? Como lidou com isso? Quero saber sua história, porque no final deste vídeo pode ser que você veja essa situação com outros olhos. Agora, respire fundo e se prepare, porque a justiça do universo é silenciosa, mas implacável. A traição nunca vem de um inimigo. Ela chega sorrateira, embalada em sorrisos, em gestos de falsa lealdade, no aperto de mão que carrega uma lâmina oculta. O golpe mais letal não é aquele que se vê chegando, mas sim o que vem de quem você jamais esperava. O mais cruel nesse jogo sujo é que quem trai raramente sente o peso de sua ação no início. Pelo contrário, eles se convencem de que a culpa é sua, de que estavam certos em cravar a faca, mas o tempo não perdoa. A lâmina pode ser esquecida pelo algoz, mas o corte permanece na carne da vítima, até que a ferida cicatrize e deixe algo muito mais forte no lugar: a indiferença. A grande ironia da traição é que ela destrói mais o traidor do que a vítima. No instante em que esperam sua reação, sua dor, seu desespero, o silêncio se torna a resposta mais devastadora. Eles querem que você grite, que se revolte, que os confronte, pois isso validaria o ato deles. Mas quando tudo o que recebem é a sua ausência, o vazio se torna um espelho onde só enxergam a si mesmos. E nesse reflexo encontram o monstro que tentaram projetar em você. Nada corrói mais a mente de um traidor do que a ausência de sua vítima. Quando você se recusa a alimentar a batalha, eles ficam sem guerra para lutar. E acredite, eles precisam do conflito para sobreviver. Sem ele, ficam perdidos em sua própria escuridão, sufocados pelo peso do que fizeram. O silêncio é a resposta mais ensurdecedora que existe. Ele destrói, desarma, desconstrói a narrativa do traidor. Quem erra espera fúria, espera uma tempestade, porque isso validaria sua culpa. Mas quando o erro cai no vácuo, sem resposta, ele ganha um peso absurdo. O silêncio deixa quem trai sozinho com seus próprios demônios. E acredite, não há punição maior do que encarar a própria consciência sem distrações. Cada mentira contada, cada faca cravada, cada manipulação utilizada retorna como um eco na mente de quem traiu. No início, tentam justificar, fingem que não sentem nada, que seguiram em frente. Mas o silêncio pesa. Pesa nos momentos de solidão, pesa nas noites insones, pesa quando eles percebem que já não fazem parte da sua história. Eles queriam um embate, um show, uma batalha onde pudessem continuar sendo protagonistas. Mas ao ignorá-los, você os transforma em figurantes de sua vida. Com o tempo, o silêncio se torna um juiz implacável. Sem distrações, sem desculpas, eles são obrigados a encarar o único veredito possível. O erro foi deles, a culpa foi deles, e o maior castigo não virá de você, mas do próprio universo, que nunca deixa uma conta sem acerto. O remorso não chega de imediato. Primeiro vem a euforia da traição bem-sucedida, o sentimento de superioridade, a falsa sensação de que o universo nunca cobrará o que foi feito. Mas conforme o tempo passa e a ausência da vítima se torna evidente, algo começa a mudar. A culpa, que antes era abafada pelo orgulho, se infiltra como veneno. No começo é leve, um desconforto aqui e ali. Mas logo se transforma em uma sombra permanente, uma voz incessante que lembra cada detalhe do que foi feito. O problema é que a culpa não precisa de um julgamento externo.
Ela é um juiz interno, e quem erra sabe, no fundo, que errou. Eles podem se convencer de que tinham razão, podem se apoiar em desculpas vazias, mas nada disso muda o fato de que suas escolhas foram erradas. E quando não há como fugir desse julgamento interno, o próprio traidor se torna prisioneiro de sua consciência. A ironia é que a culpa não surge por conta do arrependimento genuíno. Surge porque eles percebem que perderam você para sempre. A traição não destruiu você, não te paralisou, não te fez cair. Pelo contrário, você cresceu, evoluiu e eles ficaram para trás. Esse é o maior peso que alguém pode carregar. Saber que destruiu algo que nunca mais poderá reconstruir. Revenge is quick, but karma is patient. O tempo não tem pressa, mas nunca falha. Enquanto o traidor segue sua vida achando que escapou ileso, o universo apenas observa. Cada ação tem uma consequência, e o que foi feito um dia retorna. Não na forma esperada, não na velocidade desejada, mas no momento certo. O tempo não precisa se vingar, porque ele se encarrega de organizar tudo. No começo, quem trai acha que venceu. Acredita que seguiu em frente sem nenhuma consequência. Mas o tempo é um carrasco silencioso. Ele espera o momento certo, deixa que o traidor acumule ilusões de vitória, para então, quando menos esperam, devolver cada gota de dor que causaram. O mais assustador nisso tudo? O castigo não vem de fora, o castigo é interno. O tempo tira a paz, corrói os laços, faz com que o próprio traidor se torne vítima do caos que criou. E nesse instante, quando percebem que não há como fugir, a verdade surge como um golpe. Eles nunca escaparam. O tempo apenas os deixou construir sua própria ruína. Nada é mais aterrorizante para alguém que traiu do que o momento em que precisa encarar sua própria verdade. Enquanto há justificativas, enquanto há ruído, é fácil desviar a atenção. Mas quando tudo se silencia e não há mais para onde correr, o espelho da verdade se torna inevitável. O traidor pode fugir da vítima, pode ignorar as consequências externas, mas jamais escapará de si mesmo. Em algum momento, sozinho no silêncio da própria mente, ele verá as mentiras que contou, as pessoas que feriu, o vazio que criou ao tentar destruir outro. A maior punição de quem trai não é ser descoberto, não é sofrer uma vingança, é perceber que, no fim, a pessoa que eles realmente enganaram foi a si mesmos. E quando esse momento chega, não há fuga. O espelho não mente, ele reflete cada erro, cada perda, cada oportunidade desperdiçada. E o pior castigo de todos não é a dor imposta por outra pessoa, mas a dor da verdade inescapável. Eles nunca foram os vencedores dessa história. Eles foram os únicos derrotados. Quando alguém te trai, acredita que está te deixando para trás, que seguiu em frente enquanto você fica preso à dor. Mas a verdade é outra. O traidor pode até tentar esquecer, mas é ele quem se torna prisioneiro do passado. Ele pode fingir que nada aconteceu, se convencer de que a culpa não é sua. Mas a mente humana não perdoa. Aos poucos, os fantasmas do que fizeram voltam para assombrá-los. E quanto mais tentam fugir, mais ficam presos nessa teia invisível de culpa e arrependimento. O pior cárcere mental não tem grades visíveis. Ele se manifesta nos momentos mais inesperados, no silêncio da madrugada, na lembrança de uma conversa antiga, na ausência de alguém que um dia esteve ao lado. Eles tentam preencher esse vazio com distrações, novas relações, novos círculos, mas nada funciona, porque o problema não está fora, está dentro. Eles não são perseguidos por você, mas pelo que fizeram com você, e essa é uma dor da qual ninguém pode escapar. Enquanto isso, você segue, não porque esqueceu, mas porque escolheu crescer. A liberdade real não vem da vingança, mas da indiferença. E o verdadeiro castigo de quem traiu é perceber que, enquanto eles vivem presos ao passado, você está construindo um futuro onde eles não existem mais. Os manipuladores jogam um jogo perigoso.
Eles movem peças, tecem mentiras, criam situações para controlar os outros como se fossem marionetes. Mas existe um detalhe que sempre esquecem: nenhum manipulador é mais forte do que a verdade, e a verdade sempre encontra um jeito de se revelar. O momento mais aterrador para um manipulador não é quando sua mentira é descoberta de imediato, mas quando ele percebe que perdeu o controle. Quando ele vê que, independente do que faça, sua vítima já não está mais sob sua influência. Eles tentam recuperar o poder, provocam, criam situações para te atrair de volta. Mas quando você corta os fios, eles caem. E não há nada mais assustador para um manipulador do que perceber que perdeu a única coisa que realmente lhe dava poder: a sua atenção. Esse é o momento em que o jogo vira. Eles não têm mais controle sobre você, mas você, sem fazer nada, tem controle sobre eles. Sua ausência, sua paz, sua recusa em jogar esse jogo faz com que eles enlouqueçam, porque no fim, o que eles mais temiam aconteceu. Eles ficaram irrelevantes. Os que traem vivem sempre esperando o momento em que suas ações vão retornar para eles. No começo, se sentem intocáveis, acreditam que escaparam sem pagar o preço. Mas com o tempo, cada pequeno problema, cada dificuldade, cada revés da vida começa a soar como uma punição. Eles se tornam paranoicos, vendo consequências em cada esquina. E o pior: muitas vezes a punição real nem chegou ainda. O medo da queda é pior do que a queda em si. Eles vivem em alerta, sempre esperando pelo dia em que tudo virá à tona. Cada fracasso que enfrentam parece um acerto de contas do universo. Cada problema que surge soa como o retorno de suas próprias ações. Eles olham por cima do ombro, esperando que alguém os confronte, mas ninguém vem. E é aí que o verdadeiro tormento começa. Porque eles sabem que a verdadeira consequência da traição não é o castigo imediato, mas o peso da incerteza. O medo constante de que um dia tudo o que fizeram voltará para assombrá-los. Enquanto isso, você segue, você vive, você cresce. E cada vez que seu nome surge, não é para lembrá-los de sua dor, mas de que, ao contrário deles, você venceu. Quando alguém te trai, acredita que está te colocando em desvantagem. Mas a grande ironia é que, ao destruir um vínculo, eles não deixam apenas um vazio em sua vida, deixam um buraco na própria existência. Porque, no fim das contas, eles não perdem apenas você, perdem a si mesmos. A guerra contra o vazio é uma batalha que eles nunca imaginaram lutar. Eles tentam preenchê-lo com novas pessoas, novas experiências, novas mentiras, mas o vazio permanece. Porque a verdade não pode ser substituída. Nada preenche a ausência de alguém que foi genuíno, que foi leal, que esteve ali sem segundas intenções. E quando percebem isso, já é tarde demais. E essa é a grande ironia. Eles tentaram te apagar, mas foram eles que desapareceram. Você seguiu em frente, encontrou novos caminhos, novas conexões, um novo propósito. Mas eles ficaram presos no nada que criaram. Porque, no fim das contas, não é você quem perdeu algo. Foram eles. O maior medo de quem trai não é ser confrontado, exposto ou retaliado. O maior medo é perceber que, no grande fluxo da vida, eles se tornaram irrelevantes. Eles esperam ser lembrados, mesmo que seja pela dor, mesmo que seja pelo ódio. Mas quando percebem que ninguém se importa mais, o golpe é muito mais forte do que qualquer vingança poderia ser. O exílio do traidor não é imposto por ninguém. Ele é natural. Conforme as coisas seguem seu rumo, conforme o tempo passa e novas histórias se desenrolam, eles percebem que já não fazem parte da narrativa, que seus nomes não são mais citados, que sua presença já não é sentida. O mundo seguiu em frente sem eles. E então vem a grande realização. O verdadeiro castigo nunca foi perder uma discussão, uma batalha ou um confronto. O verdadeiro castigo foi perder o direito de fazer parte da história.
Eles queriam ser protagonistas, mas acabaram sendo apenas figurantes em uma trama que continuou sem eles. E essa é a pior punição que alguém pode enfrentar. Os traidores sempre acreditam que têm controle sobre a narrativa. Eles arquitetam a queda, manipulam peças como se fossem mestres do jogo, se alimentam do caos que criam. Mas há um detalhe que nunca prevêem: o momento em que a outra pessoa simplesmente decide parar de jogar. Para eles, a vitória não está apenas na traição, mas no efeito que ela causa, na ferida que permanece aberta. Eles esperam lágrimas, explosões, retaliação. Eles querem ser lembrados, querem continuar existindo na sua mente, nem que seja como uma sombra. Mas quando você escolhe a indiferença, quando o silêncio se torna sua única resposta, algo neles começa a desmoronar. O jogo acaba para você, mas para eles, ele continua. Só que agora estão sozinhos na arena, jogando contra o vazio. Eles revisitam o passado, reconstruem mentalmente cada cena, buscam justificativas para o que fizeram, mas nada disso traz conforto. Sem um oponente para reagir, sem alguém para validar a batalha, a guerra se torna unilateral. E um conflito onde só um lado ainda luta é um conflito fadado ao fracasso. Essa é a grande ironia da traição. Para existir, ela precisa de duas partes. Quem trai quer sentir que dominou o outro, que impôs sua vontade, que teve impacto. Mas quando você escolhe seguir em frente, quando decide que essa história já não merece sua atenção, o traidor se vê aprisionado no próprio jogo. Ele tenta, de todas as formas, te puxar de volta para o drama. Espalha mentiras, insinuações, provocações sutis. Mas nada funciona. Você não está mais ali. Sua ausência não é apenas física, mas emocional. E essa é a maior punição de todas. Perceber que não importa mais, que toda a estratégia, toda a manipulação, todo o esforço para te derrubar foi em vão. O jogo que eles queriam que durasse para sempre se tornou irrelevante, e não há derrota maior do que lutar contra alguém que já nem lembra da batalha. A vida tem regras invisíveis que ninguém pode quebrar. O que você joga para o mundo sempre encontra um caminho de volta, e quem planta destruição jamais colhe paz. Os traidores, os manipuladores, os que vivem à custa da dor alheia, acreditam que suas ações são impunes, que podem seguir seus caminhos sem olhar para trás, sem jamais enfrentar as consequências. Mas a verdade é implacável. A energia que você emana é a energia que cedo ou tarde retorna. No começo, tudo parece tranquilo para eles. Continuam agindo como sempre, sem perceber que a maré está apenas recuando antes de engoli-los por completo. Mas o universo não esquece. As máscaras começam a cair, as mentiras começam a se embolar, as portas que antes estavam abertas começam a se fechar. E então, quando menos esperam, o efeito bumerangue acontece. Não é um castigo visível, não é um golpe imediato. É um desgaste lento, uma desconstrução gradual daquilo que um dia parecia sólido. Os mesmos truques que um dia funcionaram passam a falhar. As pessoas ao redor começam a notar padrões, começam a se afastar. O manipulador que antes controlava os fios da teia se vê cada vez mais sozinho, cada vez mais sufocado pelo próprio veneno. E enquanto isso, você que escolheu não jogar esse jogo, segue sua vida, livre, leve, crescendo. Porque a verdade é simples: quem age com falsidade e traição cava a própria ruína. Pode demorar, pode ser sutil, mas a conta sempre chega. E quando chega, não há escapatória. Os que erram esperam punição. No fundo, sabem que fizeram algo errado, e no silêncio de suas consciências, aguardam pelo momento em que serão confrontados. Esperam um embate, um julgamento, um acerto de contas onde possam se defender, onde possam criar novas mentiras para justificar as antigas.
Mas quando nada acontece, quando ninguém os persegue, quando o castigo esperado nunca vem, a inquietação se instala. A ausência de um julgamento direto os faz questionar tudo. Cada problema que surge na vida deles parece um possível efeito colateral do que fizeram. Cada tropeço se torna um lembrete de que talvez, só talvez, o universo esteja cobrando sua dívida de uma forma diferente. O pior castigo não é o que vem de fora, é o que nasce dentro. Eles podem fingir que esqueceram, podem seguir com a rotina, mas a dúvida nunca desaparece. Será que alguém sabe? Será que algum dia tudo isso voltará para me assombrar? Será que o que estou vivendo agora é uma consequência do que fiz? O arrependimento, quando chega, não é pelo que fizeram, mas pelo que perderam. Eles perdem o direito à paz, perdem a confiança dos outros, perdem a própria tranquilidade. E então, quando finalmente percebem que ninguém precisa puni-los, porque eles mesmos já criaram seu próprio inferno, a ficha cai. O castigo não é um evento, é um estado permanente. Traidores não temem a vingança. O que realmente os assusta é a irrelevância. Ser odiado ainda é uma forma de ser lembrado, mas ser esquecido, ser reduzido a um mero detalhe do passado, isso sim é o verdadeiro terror. Quando alguém age contra você, espera uma reação, uma resposta, um impacto duradouro. Mas quando sua vida continua, quando você brilha mais forte do que nunca, sem sequer mencionar o nome dessa pessoa, algo dentro dela se parte. Porque a traição só tem poder enquanto a vítima ainda se importa. E o dia em que você para de se importar é o dia em que eles desaparecem de verdade. Não há nada mais devastador para alguém que um dia fez parte da sua vida do que perceber que agora não passa de uma lembrança sem valor. Eles tentam se fazer notar de novo, tentam criar situações para voltar a ser relevantes, mas é tarde demais. Você seguiu em frente, construiu novos caminhos, se cercou de novas pessoas. E eles ficaram para trás, presos no mesmo lugar onde um dia tentaram te destruir. Eles queriam ser grandes na sua história, mas acabaram se tornando nada. A verdadeira vitória não exige confronto, não precisa de brigas, não precisa de vingança. A maior resposta que você pode dar a quem te fez mal é simplesmente construir uma vida onde eles já não fazem sentido. Os que te traíram esperavam que você ficasse no chão. Esperavam que você perdesse tempo tentando se vingar. Esperavam que sua energia fosse consumida pelo ódio. Mas em vez disso, você cresceu. Você se tornou maior do que qualquer plano que eles tinham para te derrubar. E no fim, eles perceberam que não te feriram como achavam que tinham ferido. Esse é o último capítulo, e nele a única coisa que importa é o que vem depois. Não importa mais o que fizeram com você. Não importa mais as dores do passado. Você não é a vítima dessa história. Você é a prova viva de que ninguém pode destruir quem nasceu para vencer. E essa, meu amigo, é a maior vingança de todas.